Olá, na análise de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de olhar só para a mensagem pronta lá no final, a gente vai investigar a planta baixa por trás dela. É isso mesmo. Vamos desconstruir a anatomia de uma mensagem corporativa complexa, vendo como ela é montada, segundo por segundo. E tudo começa com essa pergunta, que é o grande desafio, né? Pensem comigo, como é que se consegue condensar um conceito cheio de detalhes, como mediação e ESG, num tempo que mal dá para passar um café? Bom, o documento que a gente vai ver hoje, um briefing criativo, foi criado exatamente para resolver esse problema. Então, vamos fundo nisso. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa vendo a anatomia geral da mensagem, depois mergulha na base estratégica, disseca a história de 5 atos, entende como a credibilidade é construída com provas e, por fim, a gente analisa a chamada para ação, o grande finale. Então, vamos lá, começando pela primeira parte, a anatomia da mensagem. Aqui, a gente vai focar no objetivo principal que foi definido lá no briefing, que é basicamente o ponto de partida para tudo. E tá aí preto no branco. A instrução é super clara e direta: criar um vídeo institucional bem curto para explicar um tópico específico. Essa limitação de tempo é fundamental, porque ela obriga cada palavra, cada imagem a ter um propósito muito bem definido. Não dá para desperdiçar nada. Agora, o que é bem interessante aqui é que o briefing não define só o que falar, mas também o como. Não é só para informar, é para passar uma sensação específica. Corporativo moderno, direto, foco total em confiança. Cada um desses termos funciona como um guia, uma baliza criativa que vai moldar o resultado final. Seguindo para nossa segunda sessão, vamos ver como isso fica ainda mais profundo. Agora, o foco são as regras do jogo, as restrições que formam a base estratégica de toda a mensagem. E antes da gente continuar, só para todo mundo ficar na mesma página. O que é um briefing criativo? Bom, ele é, em essência, a planta baixa estratégica. É aquele documento que garante que a equipe de criação e o cliente estão falando a mesma língua, definindo os objetivos, o público e as regras antes de qualquer trabalho começar. E essas regras podem ser bem específicas, viu? O briefing detalha coisas que não são negociáveis, como e quando usar o logo, a pegada visual que tem que remeter à colaboração e tecnologia e até a inclusão obrigatória de uma frase jurídica. Isso mostra que a estratégia vai muito, mas muito além do roteiro. E essa frase aqui é um exemplo perfeito desse nível de detalhe. A exigência de incluir essa declaração com essas palavras exatas mostra o tipo de cuidado e antecipação que a comunicação corporativa precisa ter. É sobre gerenciar expectativas e responsabilidades legais. Parece um detalhezinho, né? Mas o impacto estratégico é gigante. Certo, agora vamos para o coração da mensagem. A terceira sessão mostra como o briefing exige uma estrutura de história bem específica para guiar quem assiste do começo ao fim de um jeito lógico e que convença. Olha só, essa é a espinha dorsal de todo o vídeo de 90 segundos. Um gancho para fisgar atenção, uma apresentação de quem somos, a explicação do serviço, as provas de que aquilo é confiável e, por fim, a chamada final. É uma estrutura clássica de persuasão, só que totalmente adaptada para um vídeo super curto. Vejam só a ligação direta entre a estratégia e o que foi criado. A instrução era clara: prender a atenção em 10 segundos. A frase do roteiro faz exatamente isso. Ela apresenta um problema que todo mundo entende e já joga uma solução que deixa a gente curioso. O ponto aqui é: não há tempo a perder. Depois de fisgar a atenção, o vídeo precisa explicar o seu conceito principal. E o briefing define o MESG não como um jargão técnico, mas como um jeito simples de organizar decisões sustentáveis. A clareza aqui é a palavra-chave, é o que faz a mensagem ficar na cabeça das pessoas. E, para tornar esse conceito mais palpável, o briefing manda o roteiro desmontar o acrônimo. Cada letra ganha um significado bem claro e focado na ação. Isso transforma um termo que poderia ser abstrato numa série de benefícios fáceis de entender. A organização visual aqui ajuda muito nisso. Ok, o conceito foi explicado. Qual o próximo passo lógico? Construir confiança. Nessa quarta parte, a gente vai focar em como o briefing usa evidências de forma estratégica para criar uma imagem de autoridade e credibilidade. O objetivo aqui não é só jogar uma lista de conquistas na tela, é contar uma história. A estratégia é mostrar que a credibilidade vem da união de duas coisas: uma estrutura de governança forte e uma participação técnica ativa e reconhecida no mercado. E a primeira prova é o conhecimento. Mais de 300 artigos publicados.
Isso não é só um número, sabe? É uma demonstração de profundidade, de consistência. Mostra que a empresa lidera o pensamento nesse assunto. E tudo isso apresentado de um jeito visualmente forte. A segunda prova já foca no impacto social. Mais de 500 itens de conteúdo doados. Isso funciona como uma prova social, sabe? Demonstra um compromisso com a educação e com a comunidade, que vai além do interesse comercial. E essa construção de credibilidade tem várias camadas. O briefing pede para mencionar a participação em comitês técnicos, o registro da marca, a formalidade da empresa com CNPJ ativo e até a participação cívica. Cada um desses itens adiciona uma camada diferente de confiança e legitimidade. Quando a gente organiza esses pontos, eles contam uma história. Começa com a participação na criação de normas, passa pelas evidências concretas da estrutura e do conhecimento da empresa e termina com o compromisso de estar sempre melhorando. É uma narrativa de autoridade muito bem amarrada. E chegamos à última sessão, onde todas as peças se encaixam. Vamos ver como o briefing desenha a conclusão do vídeo para garantir que a mensagem não só seja entendida, mas que ela também motive as pessoas a agir. Assim como o gancho lá no começo, a chamada para a ação é totalmente planejada. A instrução é tirar o público da posição de quem aprende para a posição de quem age. E o roteiro faz isso com uma linguagem super direta e focada em benefício, tirar o ESG do papel e logo em seguida as informações de contato, fáceis e claras. Então, a grande lição aqui é essa. Uma mensagem corporativa que funciona de verdade não acontece por acaso. Ela é o resultado de um planejamento estratégico super meticuloso. Essa planta baixa que a gente viu combina uma estrutura de história clara com provas concretas para construir confiança em um piscar de olhos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Para pensar mesmo, num mundo com tanta, mas tanta informação o tempo todo, o que, de fato, transforma uma mensagem de algo que a gente só vê para algo em que a gente realmente confia? A resposta, pelo que vimos hoje, parece estar na arquitetura por trás das palavras.